Agradecemos a presença de todas e todos. Você está no auditório Armando Nogueira. Bem-vindos e bem-vindas. Em alguns minutos, nossa próxima atração vai começar. Por favor, ocupem seus lugares. Temos alguns recados importantes para você. Este evento está sendo gravado e será publicado em nossos canais digitais, redes sociais e em outros meios de comunicação. A participação do público e dos autores convidados implica a cessão dos direitos de imagem e voz para a divulgação da Feira do Livro. Caso não esteja de acordo, pedimos que não participe deste evento a partir de agora. A primeira fileira está reservada para os convidados da Feira do Livro e assentos preferenciais. Este debate conta com intérpretes de Libras. Não é permitido fumar, nem consumir alimentos e bebidas no interior do auditório. Mantenha o silêncio durante o debate e deixe seu telefone em modo silencioso. Esta mesa tem tradução simultânea. Caso queira acompanhar a tradução em português, você pode retirar o fone de ouvido na entrada do auditório. Atenção, o debate vai começar. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Começar a escrever também é tramar um projeto com a palavra. Tramar um acordo, por onde caminhar. Há sempre uma novidade na cidade. Então, tem sempre alguma coisa nova para descobrir. Tudo é tão muito, o sol é tão quente, o mar é tão azul, o céu é tão incrível. Tudo vara o poeta. Tudo atinge de forma muito intensa. Olhando a Pedra da Gávea, eu fiquei como? Caralho, sem neurose. Quanto tempo essa porra tá aí? Será que é papo do quê? Uns 300, 500, 1000 anos? Eu gosto muito disso, assim, também, dessa historiografia das ruas, né? Ali na Rua do Ouvidor, pensar que Machado de Assis, Lima Barreto, todo mundo passava por ali. Bom final de semana. Valeu. A minha formação como escritor, eu acho que foi muito disso, muito do André, muito de ter sido barman, morado na Europa, na Finlândia, em Londres, todas as coisas que eu tomei, as pessoas que eu conheci, as loucuras que eu fiz, me torna um escritor um pouco diferente, assim, do padrão. Tem um lado ambíguo de você ser curitibano e você não ser branco, e você descobrir muito aos poucos que a cidade tem uma imagem de si que é muito positiva, mas que é meio patologicamente ligada a uma ideia de branquitude, filiação europeia, não Brasil. Eu acho que eu escrevo tramando esperanças. Como eu não acredito que ninguém anda só, então o que eu vou fazendo ao escrever é buscar encontros. Eu acho que a literatura é encontro. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. A gente passou o trailer primeiro para dar uma ideia do que é o projeto, e depois a gente vai exibir o episódio completo da Verônica Stiger, que está aqui com a gente.
Ela vai ver pela primeira vez. Ela não quis assistir antes, então vou torcer para ela gostar, para vocês gostarem. Vou fazer a abertura aqui e depois a gente assiste o episódio. Através da Lei Rouanet de Cultura do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores desta edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Vou contar um pouquinho o que é o Palavra Expressa, que depois a gente já entra direto no bate-papo. Ele é um projeto audiovisual que apresenta a cidade pelo ponto de vista dos escritores, como vocês puderam ver. Ela é uma série documental independente, que demorou muito tempo para ser feita, por ser independente, feita via Fundo Setorial do Audiovisual, que é uma política muito importante, né, do audiovisual brasileiro, e foi feita pela Olé Produções e a Duo 2. A ideia original da série é minha, feita em consultoria com Manuel da Costa Pinto, e eu dividi a direção com a Laura Artigas, que está aqui hoje, que foi alguém muito importante no projeto. Então, já deixo aqui meu agradecimento. Nessa primeira temporada foram produzidas 6 episódios, de 26 minutos cada um, em 4 cidades, com 6 escritores e escritoras. A gente repetiu São Paulo e Rio de Janeiro, porque são cidades que podem ter muitos olhares, né? Bom, então convido vocês agora a assistir o episódio, depois a gente bate um papo. De ter essa vontade de conhecer a cidade é que a cidade é sempre nova, né? Então há sempre uma novidade na cidade. E uma cidade grande como São Paulo, isso daí, a impressão que nós temos é que é inesgotável, né? Essa fonte de novidade. E São Paulo tem uma coisa que é fascinante, é como se São Paulo fosse constituída de pequenas cidades. Não é uma cidade fácil de se encontrar, mas também é uma cidade boa para se perder. Viemos para São Paulo, eu e o Eduardo Sterzi, que é meu companheiro, né? Já era meu companheiro no Rio Grande do Sul. Nós dois somos de Porto Alegre. Nós fizemos a faculdade em Porto Alegre, faculdade de jornalismo. Aliás, nos conhecemos na faculdade. Desde 2001, a gente chega a São Paulo e chega com essa vontade de conhecer a cidade. Tanto eu quanto o Eduardo, a gente tem essa fascinação por conhecer bairros novos, né? A Limene quer. Ah, o Limene. É. Eu gosto. Cara, eu também. Quer pegar um problema? Vamos? E aqui tem umas pirosque, bolinho, coisa. Ah, pirosque é bom também. Pirosque, tá. Você prefere? Quer pegar um problema? Vamos. E já tínhamos trabalhado em redação de jornal, juntos também. Decidimos largar as redações para se dedicar à pesquisa, né? Para se aprofundar em determinados temas que nos interessavam, né? No caso do Eduardo, mais a literatura, no meu caso, mais as artes visuais, né? Então foi para fazer o doutorado que nós viemos para São Paulo. Tu quer dividir ou tu quer um Não, divide. Ah, então tu escolhe. Para mim, tanto faz. Oi, tudo bem? Bom. A gente vai querer um pelmeni. Um pelmeni? Sim. Pode ser o russo asiático.
A gente já chegou a levar essas? Acho que não, né? A gente só olhou e namorou. O que nos levou à Vila Zelina foi a Santa Coxinha, né? Aliás, o que nos leva muito a esses bairros distantes é uma ou outra comida. O búlgaro, um horário, né? Que ele passa muito tempo comigo. Esse aqui é o filho adotivo. A gente encontrou ele aqui na feira mesmo, ele veio comer e nunca mais foi embora. Se os meus ajudantes de palco aqui, tá todo mundo comigo, me dando uma força. O bolo tá caindo, caiu. Já caiu, deixa eu pegar um prato. Uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu engravidei. Aí eu tava com aquela, só quero comer comida búlgara, sabe? Onde que eu acho? Comecei a pesquisar feira, comida Europa do Leste, não sei o que. Eu tava com barriga, não consegui voltar pra Bulgária, que né, eu volto todo ano. E falei, o que que eu faço? Eu tenho que comer aquelas comidas de lá. Aí achei essa feira, né? Na pesquisa, eu vim pra cá, tô assim, cadê Bulgária? Cadê Bulgária? Cheguei lá, здравейте, добрый день, como é? Todo mundo tipo assim, oi? Falei, tá, então não tem nada do que eu tava esperando, tá bom. Aí eu comi da Sérvia, da Croácia, dos vizinhos, que comida bem parecida, né? Salvou. Mas eu falei, gente, por que ninguém faz? Aí eu comecei a fazer. Aí assim, de semana eu sou de mãe, de professora, e final de semana eu sou de confeiteira. Obrigado. Tá quente? São Paulo, ela parece assim um grande conglomerado de cidades do interior, né? De cidades pequenas, né? Em que a gente tem cada um desses bairros organizados a partir do seu centrinho. E São Paulo é uma cidade que a gente não tem como ter domínio dela. É uma cidade imensa, é uma das maiores cidades do mundo, né? Então é um fascínio que eu tenho por São Paulo que não se extinguiu ainda. Eu me descobri escritora em São Paulo. Eu venho muito ao cinema aqui no Cine Segal. É um cinema que eu gosto demais, né? Porque é um cinema que é um público silencioso. A sala é pequena, a projeção é maravilhosa. É um cinema em que eu me sinto em casa, não é aquele cinema dos comedores de pipoca. Sou uma mulher do século, eu não diria nem do 20, talvez do 19, porque eu não dirijo, não tenho celular, né? Essas coisas todas. Não ter o celular faz com que a gente converse com as pessoas do lugar. Nesse início do livro, eu chamo justamente a atenção dessa característica do Segal, que é ser essa pessoa deslocada. Talvez em função disso que ele olhe para essas pessoas, né, para essas figuras que também estão à margem da sociedade. Moradores de rua, né, as prostitutas, os emigrados, e é curioso também como ele frisa isso, né? A grande obra do Segal, que aliás está aqui no Museu Lazar Segal, se chama Navio de Emigrantes, né? Eu friso sempre, gosto sempre de frisar esse emigrantes, que é o que vem de fora. O Segal aqui, ele adota essa posição como ele, né? Aquele que sai e vai para um outro lugar, né? E é o maior quadro do Segal. São famílias, muitos casos, famílias inteiras,
E a gente percebe um cuidado que o Segal tem, que é fantástico, que é de representar cada uma dessas pessoas. Se a gente chega perto, a gente percebe que estão todas elas definidas, né? Ele faz questão de botar expressões no rosto dessas pessoas. No momento em que a gente se desloca, a gente sai do nosso lugar de origem, desse lugar que é o nosso de formação, a gente se transforma num deslocado, né? Então, a gente se transforma em um estrangeiro, né? E um estrangeiro que pode ser um estrangeiro no seu próprio país. Não por acaso, eu vou ter 2 livros com títulos estrangeiros, né? O Gran Cabaré Demencial, que é em italiano, e o Obsani Sviata, que é em polonês, né? E o Obsani Sviata também com um único personagem que é brasileiro. E esse título, claro, o polonês chama muito mais atenção, porque a ideia era justamente colocar o leitor também nessa posição de estrangeiro, nessa posição de deslocado, né? Venha experimentar. Temos cocada caseira, cocada feita com leite condensado e coco fresco. A novidade é a cocada de milho verde. É uma delícia e custa só R$1. Venha conhecer a cocada mole, aqui, no Carro da Economia. Eu adoro a Galeria Metrópole, que ela é uma espécie de quintal da minha casa, né? Porque eu moro aqui do lado, né? E depois porque ela é uma galeria agradabilíssima. Eu acho ela linda, né? Para mim é um dos lugares mais bonitos de São Paulo. E eu acho que principalmente por conta desse jardim que tem aqui no centro. Tem tanto a pancetta, que é maravilhosa, ou esse char-siu, que é uma delícia, ou o porco ao rubro, que eu normalmente peço. Ou então, e aí, claro, agora não vou me lembrar o nome do prato, né? Mas é um que vem a massa, sabe, no molho. Ai, é tudo maravilhoso aqui. É dicionário para quem não tem problema de visão, né? Olha o tamanho das letras. Sou uma criança que enxerga muito bem. Essa tá até fechadinha, né? É tão rara que a gente nem abre. A Verônica é muito desorientada do ponto de vista espacial. E várias vezes a gente sai de casa, sai do prédio, e a gente tem que sempre dobrar para a esquerda. E volta e meia ela chega, sai e dobra para a direita. Eu chego, mas onde é que tá indo? E ela, almoçar. Então é muito engraçado isso. Então eu acabei assumindo um pouco essa posição de GPS, né? O que é bastante engraçado, porque nós não temos GPS nem celular, então é um pouco GPS mental. A nossa experiência da cidade foi
Pelo menos na imensa maioria das vezes em conjunto. Os passeios são todos feitos juntos. E eu acho que isso muda um pouco a maneira de descobrir a cidade, né? Porque é um olhar desdobrado também, um olhar duplicado, né? Ou seja, é um olhar que não necessariamente é redundante, né? Isso que é legal. Não necessariamente o que um está vendo, o outro está vendo. Quase como se fosse um diálogo permanente que vai mudando também a maneira de ver as coisas, né? Que é isso? Concordância. Não. Não? É um catálogo de miniaturas de um nobre alemão. Imagina. Caraca! Olha o que tem. Olha só. Eu não analisei ainda, mas eu acho que é do tamanho real. Sim. E aí o meu amigo que entende de pintura veio aqui e falou que é uma pintura que você faz com uma lente de aumento. Incrível, né? Diferente do Eduardo e da Verônica, eu nasci aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, e o meu processo de reconhecimento do espaço urbano como um espaço que determina o comportamento foi mais demorado. Eu descobri a forma como a cidade de São Paulo condiciona e determina nossos comportamentos a partir de quando eu comecei a viajar aqui mesmo no Brasil. Então, se você vai à Bahia, ou ao Espírito Santo, ou ao Rio Grande do Sul, você percebe que a gente age diferente, a gente aproveita o tempo diferente, a gente anda diferente. Então, eu fui percebendo como a cidade de São Paulo era uma extensão também do meu comportamento, e isso para o bem e para o mal, porque São Paulo é uma cidade de relações desconfiadas. Então, a literatura está presente em São Paulo em todos os lugares, né? Porque a literatura é uma parte do nosso jeito de viver, né? É quando a gente para falar o que a gente é, o que a gente está fazendo, que sentido a gente está dando para a nossa experiência individual e coletiva. Verônica estava trifeliz. Sim, ela era gaúcha, com seu apartamento novo no centro. O amigo Donizete, mineiro, organizou um chá de panelas para celebrar a compra. Verônica e Eduardo, seu marido também gaúcho, prepararam pães, patês, bolos e sangria para a noitada de sábado. O apartamento ficou cheio de gente. Todos estavam encantados com a amplitude das peças. No meio da festa, Verônica foi até a cristaleira, pegou a pistola que herdara do avô, colocou-a na boca e disparou. Seus miolos foram parar na parede azul. Então, como combinado, Eduardo leu um conto que ela deixou e que, como sempre, ninguém compreendeu. Num domingo que, aliás, coincidiu com a Feira do Leste Europeu, o Eduardo queria fotografar o memorial aos combatentes da FEB. Para a gente lembrar de um momento em que os nossos militares combatiam o fascismo, né? Ao contrário do que a gente tem de uma certa forma hoje, né? Quando a gente vê vários militares, ao contrário, envolvidos com o fascismo. E tentando encontrar esse memorial, nós acabamos encontrando esse lugar, onde estão enterradas as 13 almas, né? Que é conhecido como as 13 almas do Joelma, né? Aquele edifício que incendiou em 1º de fevereiro de 1974, em São Paulo. E essas são 13 almas, porque são 13 corpos que não foram reconhecidos, né? As pessoas trazem oferendas, né? E trazem flores, né? Para essas pessoas anônimas. Trazem também água, que é uma tradição, já que elas morreram queimadas, para um pouco apaziguar esse sofrimento que elas tiveram. No Brasil, as vidas em geral
parecem não valer muito. Tanto que a violência aqui é muito grande e a gente naturaliza muito essa violência, né? Eu acho que não por acaso, por eu viver num país em que a gente acaba naturalizando essa violência, né? E naturaliza termos que deveriam ser absurdos, como bala perdida, por exemplo. Isso acaba migrando, de uma certa forma, para a minha ficção, né? Então, trabalho muito com uma violência e que é uma violência que se dá nos corpos, principalmente, né? Então, eu acho que dá para ver muito, e acho que principalmente mais nos livros anteriores, não tanto nos meus últimos, os corpos que se deformam, se quebram, né? Corpos que caem, né? Então, eu acho que trabalha muito, corpos que se mutilam, né? Então, trabalha muito com essa violência, que não é uma violência qualquer, mas uma violência que se dá no corpo. O que me chamou a atenção aqui é perceber lugares em que as pessoas, pelo contrário, fazem questão de lembrar de alguns mortos. Esse menino, continuou Franklin, se abaixaria e, como um cachorro sedento, lamberia o sangue acumulado no buraco que havia ocasionado o acidente. Lamberia aquele sangue todo, vampirescamente, como se fosse a última reserva de água do mundo. E quando não sobrasse mais uma gota de sangue no buraco, acrescentou Eduardo, ele voltaria para as margens da estrada, de onde viera. Subiria até o pé do Pico do Jaraguá e lá do alto olharia para trás, para a estrada, e pensaria que o cheiro do sangue, um cheiro que se impregnaria no asfalto e se faria sentir ainda por 3 longos dias, era mais forte, adocicado e enjoativo que o cheiro do vômito. Seria aterrador, falou Franklin. Aterrador. E os dois ficaram sacudindo a cabeça em assentimento. Só uma coisa, disse por fim Eduardo. Existe caminhão de sangue? Existe, claro que existe. É o caminhão que leva o sangue doado de um hospital a outro. Cansei de ver por aí. Existe sim, não existe? Não sei. O Cambuci era um dos lugares que a gente mais caminhava durante a pandemia. Nós íamos a pé de onde nós moramos, de vez em quando dávamos uma volta pela aclimação, subia lá para o largo do Cambuci e aí a gente dava várias voltas ali pelo Cambuci. E o Cambuci é um bairro que é associado ao Volpi, né? O Volpi é que trabalhava ali, sempre teve casa ali, foi criado ali, né? Desde que a família chega da Itália, é ali que ele se instala, né? Se tornou um local em que os artistas vieram. Por aquela região, eles têm concentrado bastante esses ateliês. No começo eu não tinha muito conhecimento do Cambuci. Eu morava há pouco tempo em São Paulo, eu já tinha vindo para São Paulo. E aí, depois que eu vim para cá, eu meio que dei uma apaixonada pelo Cambuci, assim. Porque é muito lindo você perceber uma São Paulo, que é uma São Paulo que, historicamente, né, foi uma zona, né, o Cambuci, uma zona de indústrias, tem muito galpão. Essas indústrias começaram a sair daqui. É muito interessante estar habitando esse entorno. É uma outra São Paulo, assim, né? Por mais que você veja prédios, você vê né, o Banesp daqui, você tem uma relação, mas você vê criança na rua, são casas. E tem essa cena artística, né, de vários artistas que tiveram aqui. Então, quando eu saio da parte onde eu moro, que é uma região mais central, e venho para essa região do Cambuci, eu passo por zonas e eu vejo a realidade brasileira o tempo inteiro. Você consegue perceber pela a imagem da paisagem aqui ao nosso entorno, o quanto aqui tem tanto prédio. E se você olha mais para lá, você olha mais para lá, ainda resiste casas. E o que eu acho mais interessante, que você também percebe, que onde tem casa, tem mais árvore. A parte que tem mais prédio, geralmente não tem tanta árvore.
olhando para essa paisagem, o quanto ainda existe uma permanência, né, desses galpões e dessas casas, essas casas que ficavam perto das fábricas, ainda existe essa permanência. São Paulo tem toda essa questão de uma cidade que está sempre destruindo a sua própria memória. O próprio Cambuci, o Cambuci em que nós caminhávamos durante a pandemia, já não era o mesmo Cambuci de quando nós chegamos em São Paulo. E a gente está falando aí de menos de 20 anos de diferença entre um e outro, né? Então, muito provavelmente, já também não tem nada a ver com o Cambuci do Volpe, né? Que aí nós estamos falando de um Cambuci da década de 20, 30. Deixa eu pegar um. Eles chamam diferente ali. Eles chamam de quê? Pelmeni, não pelmeni. Uhum. A gente vai vendo as coisas. São Paulo não quer te transformar num paulista. Pelo contrário, né? São Paulo é essa cidade que incorpora várias cidades e que incorpora várias pessoas de vários lugares, né? Então ela deixa você ser o que você é. Bom, sobrevivi a ver o documentário pela primeira vez. Vou te dar um tempinho para respirar, vou fazer mais uma abertura aqui. Bom, eu queria agradecer à Feira do Livro pela oportunidade, em especial ao Paulo Werneck e toda a equipe da feira. É a primeira vez, a gente já fez 2 pré-estreias, né? Uma na Flip, com a Luciane Aparecida e a Cláudia Roquette Pinto, mas ele não estava finalizado. E outra na Flup com Giovanni Martins, mas também sem finalizar. Ainda vejo muitos erros. Estava fora de sync, mas é isso. É muito especial estar aqui num festival literário paulistano mostrando um projeto que pensa a literatura e a cidade. E queria agradecer a presença do Santiago Nazarian, que veio prestigiar aqui. Ele é um dos escritores. Tem um episódio dele que está muito, muito, muito legal. Quero ver sua reação na próxima. Não, o Santiago já me acusou de ter roubado a cidade dele, né? Porque eu sou de Porto Alegre, fica claro, né, no documentário, e aí eu faço sobre São Paulo. Mas eu achei legal o que você falou no final, isso de São Paulo, né? Porque eu morei em Porto Alegre também. Jamais um paulista ia representar Porto Alegre no episódio. Mas acho que você colocou muito. É verdade. Comentei, eu acho que você conhece São Paulo melhor do que eu. E viu que eu levei no cemitério, né? Você que fica se passando por gótico, mas quem vai para o cemitério sou eu.
Eu já comecei bagunçando, é né? isso. Quero agradecer também o pessoal da feira pelo convite. Uma alegria poder ver esse documentário pela primeira vez, mas agora, quando passarem por mim aqueles vídeos da rede social, para só 7 minutos e a gente se livra da papada, eu acho que eu vou seguir, não custa nada. É difícil, né? É difícil. Se ver na tela. Eu queria só te introduzir, né, para quem não pode não conhecer, então, da bio aqui, a Verônica é escritora, professora, crítica de arte e curadora independente. Entre seus 14 livros de ficção publicados estão Opsianis Viata, Sul, Sombrio Ermo Turvo e Krakatoa. Com Opsianis Viata, seu primeiro romance, recebeu os prêmios Machado de Assis, São Paulo Literatura e Açorianos. Com o Sul, ela recebeu o prêmio Jabuti. Sombrio Ermo Turvo foi finalista do Oceanos e do Minuano. Alguns dos seus contos foram traduzidos para o catalão, o espanhol, o francês, o sueco, o inglês e o indonésio. Essa eu achei curioso. E os livros Opsianis Viata, Sul e Massa Morda foram traduzidos para o espanhol. Então, eu queria começar, né, assim, primeiro justificando por que a escolha da Verônica para São Paulo. A curadoria foi muito desafiadora, assim, do projeto, né? Com quem pensar, e a gente pensou muito em personagens da cidade e do olhar para a cidade, né? Não só da sua cidade onde você nasceu, mas da sua cidade que você escolheu. E a Verônica escolheu São Paulo, né? E pesquisando eu vi que São Paulo tinha uma importância na obra e na trajetória, né? E então é um pouco isso. E São Paulo é essa cidade que recebe todo mundo, ou não recebe, ou rejeita, enfim, são muitas opiniões sobre a cidade. Então, essa ideia. E São Paulo e Rio de Janeiro tiveram 2 representantes. Então, é muito legal poder ter a Verônica e ter o Santiago e ter visões diferentes sobre cidades que se falam muito, né? No Rio de Janeiro é o Giovanni Martins e a Cláudia Roquette Pinto, que também são pessoas bem diferentes, que mostraram o Rio de Janeiro bem diferentes. A Luciana Aparecida com Salvador e o Caetano Galindo com Curitiba, só para retomar aqui os... Mas é isso, Verônica, vou passar a palavra para você, para entender como que foi ver a sua São Paulo representada. Não, foi legal, adorei ver, né? E eu me lembro que quando vocês me fizeram um convite, né? E a ideia era, vamos ver qual é a sua São Paulo, né? Porque eu estava pensando agora, enquanto você estava falando, depois eu termino a frase, mas enquanto você estava falando, eu estava pensando o seguinte: eu saí de Porto Alegre com 28 anos, estou em São Paulo há 24, então eu já estou quase naquele ponto em que talvez chegue um momento em que eu fiquei mais tempo em São Paulo, né, do que em Porto Alegre. Então está ali, né? A briga é quase o mesmo tempo, né, vivido nas 2 cidades. Então já dá tempo para a gente adotar São Paulo, né? E São Paulo foi uma cidade que a gente adotou. E eu me lembro, aliás, que vocês falaram, agora eu estou falando e me dando conta disso, que eu sempre falava a gente, né? Porque eu vim com o Eduardo, por isso que o Eduardo está lá sempre comigo no episódio, né? E aqui eu vou continuar falando a gente. Vocês viram a gente enchendo o carro lá em Porto Alegre, né? Na frente do prédio dos meus pais, né? Lotando o carro para vir para São Paulo. A gente veio para estudar, né? Então veio e ficou, e aí adotamos a cidade, né? Adotamos a cidade como nossa, né? E para fazer o doutorado, né? Tanto nos 2 casos, né? No meu caso e no do Eduardo. E aí, quando veio o convite, agora sim eu completo a frase que eu tinha interrompido, né? E quando veio o convite de vocês para fazer isso e ver qual era a minha São Paulo, né? Foi um convite que veio depois da pandemia, né? Acho que a gente gravou final de 23, não foi isso? Final de 23. Então era depois da pandemia. E aí pegou justamente um período em que, quando nós começamos a sair de casa, né, e ainda era um período em que tinha muitos lugares ainda fechados, né, eu digo de lugares onde nós costumamos ir no fim de semana, tipo museu, exposição, né, esse tipo de coisa. Tinha muitos lugares que ainda estavam fechados ou com exposições que duravam muito tempo, né? Então as coisas mudaram ali logo depois da pandemia. E aí, então, o que a gente fez? A gente também não entrava muito em lugar fechado. Então, nós começamos a pegar o carro e ir para bairros que a gente não conhecia ou conhecia muito pouco, né? Então, foi aí que a gente fazia essa exploração de São Paulo. A gente não viajava ainda para fora, né? A gente passou 2 anos sem ir para Porto Alegre, por exemplo, né? Porque tanto a minha família quanto a do Eduardo é de lá.
E aí eu me lembro que eu dizia para o Eduardo, agora no fim de semana a gente vai viajar por São Paulo, porque também só uma cidade como São Paulo que te proporciona isso, né, da gente poder conhecer a cidade, né, e fazer turismo, né, um turismo assim, né, uma viagem mesmo, de tentar descobrir bairros. E foi aí que a gente começou a desbravar Vila Zelina, né, que aí foi também difícil escolher que bairros. Eu me lembro que vocês disseram, Verônica, não dá tudo, né, porque seria um deslocamento muito absurdo pela cidade. Né? Mas aí foi aí que a gente vai. A Vila Zelina, Tatuapé, né? Que tem uma praça. Eu dizia, tem uma praça, lá a Praça Silvio Romero, no Tatuapé, que de noite é a maior movimentação, etc. Claro, vocês não imaginam o que ficou de fora, né? De tudo que poderia entrar dentro dessa São Paulo. Então, eu me lembro da gente ir muito para esses lugares. Vila Zelina, né? O que aparece aqui, Vila Zelina, Cambuci, que a gente fazia a pé, né? Esse percurso que a gente saía do centro, né? Aquela primeira imagem é no centro, ali onde nós moramos. Né? Então, a gente ia a pé, fazia o que dava a pé para poder sair de casa. Né? E aí é também um outro contato com a cidade. Né? Um outro contato que proporciona esse da gente ir a pé. Né? A gente tem um contato muito mais direto com a cidade. Né? Então, era interessante passar por ali, por aquelas ruas, né? Ruas que eram descritas em textos do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, né, que a gente vinha lendo e estava estudando naquele momento muito mais profundamente. Né? Então, era uma coisa importante para nós, e fora o fato da gente também sair e tentar conhecer essa cidade. Né? E eu acho, particularmente, o que eu disse no final não era mentira. Agora, já virou mentira o negócio do celular, eu não devia dizer, né, para manter o mito, mas não deu para ficar sem celular. Então, no final do ano passado, né, comprei um celular, então isso já não está mais, já não corresponde mais, mas eu acho que fica bom deixar assim. Todo mundo sabe que a gente não tinha celular, mas também é um celular para os dois só. Né? E a outra coisa que eu ia dizer, que eu não menti, que é, pelo menos para mim, a minha experiência com São Paulo, eu vejo a São Paulo como uma cidade que acolhe as pessoas. Né? Que acolhe e que ela deixa você ser o que você é. Né? Ela acolhe da maneira como você é. Tanto que o que é coisa mais bonita em São Paulo do que a gente ouvir um monte de sotaque, né? Os diferentes sotaques na rua. Né? E a gente teve, claro, a gente gosta tanto da Feira da Vila Zelina, que no fim de semana passado teve feira, nós estávamos lá, óbvio. Né? E aí eu ia até comentar, na Feira da Vila Zelina, então, é mais doido ainda, porque a gente tem gente falando russo, né? Passou por nós um casal falando russo, tem gente falando outras línguas, né? Lá da região, como a moça lá do que faz os doces. A gente comeu o doce lá na Bulgária, né? Que ela disse, não tinha, então eu vou fazer, etc. Né? Não falei demais, nem sei. Só para dizer que quem quiser fazer pergunta, está passando ali a Karen com os papeizinhos. E aí acho que, enfim, fiquem à vontade, porque é legal pergunta também, assistiram, né, ter a oportunidade de ouvir da Verônica. Né? O que eu queria abordar com você, Verônica, quando, né, eu pensei o projeto, e aí contando um pouquinho, por muitos anos eu fiz o programa Entre Linhas da TV Cultura e a Verônica era colaboradora, né? E eram sempre um pouco as mesmas perguntas, com os escritores que eu fazia, e eu lia as mesmas entrevistas, e me dava um pouco de tédio assim, de imaginar que tinha tanto a ser explorado e que não estava ali na frente da câmera, e que muito do que ficava atrás da câmera era muito mais interessante. Né? Então, eu viajei vários festivais com escritores, e aí todo o papo que tinha atrás era muito curioso. E por quê? Porque o olhar do escritor para as coisas, né, para a vida, é muito particular. E é muito poético, e é muito bonito, e é muito... Isso sempre me encantou como jornalista. E aí eu, né, falei, queria trazer isso para a tela, e aí a coisa da cidade é poder trazer imagem, né, que a literatura é etérea, né, ela não é subjetiva, ela não tem imagem. Mas queria saber como chegou para você esse desafio, ou, enfim, o que quer que seja, de outras perguntas e outra maneira de abordar a sua obra e você, né? E essa mistura também do que é você e do que é a obra, que a gente vê que se mistura muito, né? Porque até os trechos, e não foi proposital, os trechos que você leu tem os personagens que tem Verônica, que tem Eduardo. Não, exato. Né? Não tem como separar, né?
a literatura ela vai estar imbricada dentro do nosso cotidiano, né? Dentro da nossa vida, né? E, para mim, eu tenho uma relação com a escrita que é uma relação que está muito associada à cidade, né? E a cidade em que eu estou. Né? Pode ser São Paulo, onde eu moro, pode ser Porto Alegre, onde eu passei um tempo, ou alguma cidade que eu esteja, por alguma razão, visitando em determinado momento, ou teve momentos que eu estudei fora, né? Esses momentos assim. Então, eu tenho uma relação muito forte com a cidade, com a escrita e com a cidade, porque eu preciso dessa experiência da cidade, dessa experiência de caminhar, entendeu? Dessa experiência, principalmente de caminhar pela cidade, de preferência por ruas que eu não conheço, ou conheço pouco, né? De descobrir lugares que a gente não conhece, tipo a Feira da Vila Zelina, ou andar no cemitério, virou uma mania agora, né? A gente volta e meia entra em cemitério, né? Porque é silencioso, né? Bom, mas então, de andar pelos lugares e de sentir a palpitação da cidade mesmo, né? Então, para mim isso é muito importante. Por isso que eu também ando sempre com um bloco, né? Agora eu poderia anotar no celular, de vez em quando eu anoto no celular, né? Mas eu ando sempre com um bloco, eu não abri mão dos meus blocos, né? E eu acho que a minha escrita, né, os textos pelos quais eu estou pensando, eles passam muito por isso, por essa experiência de estar na rua. Tanto que era muito difícil escrever para mim durante a pandemia, no período em que eu fiquei trancada em casa, né, que eu fiquei um tempo ali em casa, e era mais difícil, porque eu não tinha justamente esse contato com o fora, né, com a rua. Né? E é na rua que vêm as ideias, é na rua que eu anoto muita coisa, é na rua que eu ouço muita coisa, que eu vejo muita coisa. Então, por exemplo, a gente pode pegar, não estou me lembrando agora de um específico em São Paulo, mas me lembrei que há episódios, por exemplo, do Pisanis Viata, né, que é o meu primeiro romance, em que são praticamente descrições de umas crianças que nós vimos na rua em Montevidéu num verão que nós passamos lá, entendeu? Elas estavam brincando, tinham feito um tonel, tinham transformado um tonel numa piscina, né? Então estavam brincando ali. Então era aquele grupo de crianças e um cachorro, e aquela imagem ficou na minha cabeça, né? Então e é uma imagem que eu acabo levando para o livro, né? Então tem muito dessa relação com a cidade, daquilo que eu vejo, desses encontros e dessas observações que acabam migrando para o que eu escrevo, né? E a tradução imagética, né? Estou curiosa porque tem que pôr imagem, né? Tanto para os ensaios, né, ali, imagéticos com as leituras, quanto ver o que você imagina na tela. Fiquei curiosa de como chega isso para você. Não, isso é louco, né? Porque realmente tem que tentar fazer essa aproximação. Mas eu acho que no documentário ficou bem bacana e bem legal. Claro, tá certo, né? Que também foi a partir dos... ele é organizado a partir dos locais que eu tinha dito, que são meus locais do coração, né? Então, eu acho que, bom, tanto que, como você falou, quando eu leio alguns trechos, tem muito a ver com aqueles locais que... Né, a leitura dos trechos... Bom, aquele que é do 200 metros quadrados, se chama 200 metros quadrados, né? Um conto pequeno, né, em que a Verônica dá um tiro na cabeça e os miolos vão parar na parede, é ali no prédio, né? Ou seja, no apartamento em que eu moro. Se passa bem ali naquela região, né? É curioso que eu não tenha nenhum conto que se passe ainda na Galeria Metrópole, né? Mas poderia pensar sobre isso. Mas eu acho que acho que pega muito no documentário a imagem da caminhada, de por onde eu ando, né? É como se desse pistas de por onde vai a minha cabeça quando eu estou começando a pensar num livro, né? Então, da onde que vêm as imagens, né? Porque eu acho que tem um pouco, eu diria, né? Se eu fosse crítica e fosse analisar, né, os meus textos de uma maneira geral, meus textos ficcionais, eu diria que tem uma característica que chama a atenção, é que muitos são imagéticos, né? Porque eu tenho essa tendência a descrever. Eu gosto de descrever cenas, né? Eu gosto que o leitor faça na cabeça dele a imagem da cena que eu imaginei ou que eu vi e que eu quero levar para o livro, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo, eu acho que do documentário
né? Para quem tiver, eu sempre fiquei curiosa também, quem é que vai ter interesse em ver? Bom, tudo bem, né? Ver é o meu episódio, mas eu espero que tenha. Mas eu acho que ali fica também uma grande dica e uma grande pista de da onde que vêm as imagens, de onde que partem as imagens, muitas das imagens que eu levo, no fim das contas, para os livros, né? De onde que vêm essas experiências, né? Então, seja desses detalhes, da maneira como as pessoas cultuam de uma certa forma, né? Aquelas 13 almas lá do edifício Joelma, né? A maneira, esse detalhe que eu chamo a atenção de que elas botam água, né? Porque é preciso apaziguar o fogo, né? Então, ou seja, foram queimadas, né? Para apaziguar aquele sofrimento. Está aí um tipo de detalhe que me chama a atenção e que muito provavelmente em algum momento é capaz de aparecer num ou outro texto meu, né? Ou então a própria imaginação também de como aquelas pessoas, como se pode, porque havia uma série de rezas, né, para aquelas pessoas. Isso que me chamou muito a atenção. Ali, por isso que eu também fiz questão, eu disse, não, a gente precisa ir lá, né, porque é um lugar silencioso e é um lugar muito bonito em que a gente vê não só todo um parar no meio, aquilo é no meio da cidade, né? O que eu quero dizer? Que aquilo lá é no meio da cidade e as pessoas vão lá e vão cultuar umas pessoas que elas nem conhecem, umas almas que nem sabem, né, de quem são, né? Então aquilo é uma coisa que me chamou a atenção, assim como me chama a atenção essas várias vozes e esses vários sotaques, né? E essas várias percepções que vêm de lugares diferentes, né? E eu acho que também não por acaso, depois de tanto tempo morando em São Paulo, né, acho que a gente mora lá no centro há uns 15 anos, nós decidimos ir morar no centro de São Paulo, porque, tipo assim, morar no coração da cidade, né? Então, é ali onde a gente vê um monte de coisa, né? Onde a gente consegue observar, tem sempre alguma coisa acontecendo, né, por ali. E eu acho que isso alimenta muito o que eu escrevo, né? Mas não sei se é por isso. Não, a ideia é você falar e a gente ouvir. Mas eu acho engraçado, assim, foi desafiador, porque o seu livro se baseia na cidade, você vê essa observação, mas ela extrapola, né? Ela não é realista, né? Não, é surrealista, exato. Então... Exato, não é realista. É como se também o que me chamasse a atenção na realidade fosse aquilo que não parece real, né? É quando a realidade parece estranha, quando a própria realidade, né, ela parece, ela dá esse desconcerto, né? A própria realidade parece irreal e volta e meia a gente se dá conta disso, né? Ainda mais numa cidade como São Paulo, né, em que tem as coisas mais malucas acontecendo, né, por aí. Mas isso é uma coisa que me interessa muito, né? E de prestar atenção naquilo da realidade que pode ser uma coisa que pareça irreal, né? Que parece ser não parece ser verdade, né? Ver ficção na realidade. Ver ficção na realidade, exato. É como se pudesse ver ficção na realidade, né? Então, isso é uma coisa que me interessa bastante. E esse é um olhar que não é comum, né? Por isso que eu acho interessante trazer para a tela. E outro ponto assim que eu vejo bastante, até você é curadora de arte, mas acho que, de alguma maneira, as artes sempre conversam entre si. E muitas vezes elas são representadas de uma maneira mais estanque, né? Então você tem a arte, você tem a literatura, você tem a música. E, de alguma maneira, o passeio que você escolheu passou pelas artes, né? Num diálogo entre elas. Sim, passou, porque um dos lugares que eu escolhi foi o Museu Lazar Segall, né? Que é um lugar lindo aqui na cidade, né? E realmente é o cinema que nós mais gostamos de ir, né? Eu e o Eduardo, porque é aquilo que eu falei. A projeção é ótima, a sala é pequena, a tela não é muito grande, mas a cadeira é confortável, ninguém fala nada, é ótimo, né? Apagou a luz e aquele silêncio na sala, né? E a gente pode aproveitar. E é barato, tem esse detalhe que é bom também, né? É barato. E uma coisa que me deixou muito preocupada também, porque lembra que assim que ficou pronto, não, na verdade, assim que a gente terminou as gravações, fechou o cinema para reforma. Eu assim, só falta o cinema não voltar mais, né? Eu adoro o cinema. Não, mas ele voltou, ele está lá com a programação. Tem uma programação que é um espetáculo, não passa filme ruim lá, né? Então também tem essa garantia. Então nós estamos sempre lá. Em síntese, nós estamos sempre lá em função disso, e também não foi por acaso, porque eu tinha escrito um livro já faz
mais de 10 anos, é de 2012 esse meu livro, né? Um livro sobre o Segal, né? Então eu já tinha, de uma certa forma, mergulhado um pouco na vida do Segal, né? Na vida e obra, porque a ideia do livro é aquele da uma antiga coleção da Folha, né? De grandes pintores, né? O meu era o Segal, então ele passava por uma biografia do Segal e depois eu analisava alguns dos vida e obra, né? E depois analisava algumas das obras, né? Então, eu gostava muito já desse museu, porque lá é onde está o maior número das obras do Segal, né? Então, depois que ele ele vai da Lituânia para a Alemanha, da Alemanha ele vem para o Brasil, né? E ele fica ali, ele mora ali, ele vive naquela casa, ele entra na família Klabin, né? Tem essa sorte, ele entra na família Klabin, então ele não precisa também, né, vender as obras, então ele tem todas as obras ali. Então o próprio passeio que eu escolhi passava por isso, né? Então passava, por exemplo, por um museu, né? Então não é qualquer cinema da cidade que eu gostava de ir, mas esse cinema, o cinema que eu escolhi era esse cinema do Lazar Segal, né? Que, como eu disse para vocês, mesmo tendo a tela pequena, né? Porque a gente tem o Cine Sesc, que tem aquele telão enorme, etc., mas eu ainda prefiro o Segal, que é pequenininho, a cadeira é confortável, né? Esse tipo de coisa. E eu acho que está meio... para mim, não tem como separar, né, essa Verônica, porque lembra que eu falei, né? Nós viemos para São Paulo para estudar, né? O Eduardo na área da literatura, eu na área das artes visuais, né? Mas estudando teoria e crítica da arte, né? E foi justamente depois que eu vim para São Paulo, ou seja, depois que eu comecei minhas pesquisas do doutorado, que eu publico meus livros, né? Então uma coisa acabou se amarrando à outra, né? Então, claro, não há como separar a Verônica pesquisadora da Verônica ficcionista. Então, uma coisa acaba migrando para a outra. Eu acho que até daí que vem esse interesse que eu falei há pouco, né, de que a gente poderia ver, talvez, um traço imagético, que a gente pode chamar de um traço imagético, né, em alguns escritos meus, que vem justamente, talvez, dessa vontade de transformar aquilo em imagem, né, para o leitor, né? Então, eu acho que uma coisa acaba ligando a outra, né? Chegou uma pergunta grande. Chegou uma pergunta grande. A gente, entre aspas, eu e minha mulher Mônica, também somos gaúchos desgarrados. Como você se sente nos retornos a Porto Alegre? Mais ou menos deslocada ou aceita? Fabrício. Onde é que está o Fabrício? Está lá. O Fabrício, conheço o Fabrício. Então somos conterrâneos, né? Passamos pela mesma experiência. Bom, eu acho o seguinte, eu falei muito de deslocamento, né, no documentário. Eu acho que uma vez que a gente sai do nosso lugar de origem, que eu acho que eu chego até a falar isso no documentário, essa parte pelo menos está no documentário, e também não por acaso eu citei esse traço no Segal, né? Então quando a gente sai do nosso lugar de origem, eu acho que não tem volta. A gente entrou no deslocamento, né? A gente virou um deslocado, né? Por quê? Porque, imagina, eu saí de Porto Alegre em 2011, a gente saiu em 2001, né? A gente saiu em 2001 de Porto Alegre, e desde então a gente está em São Paulo. Então, quando eu volto a Porto Alegre, e eu volto seguido, porque os meus pais, a mãe do Eduardo, os irmãos deles estão lá ainda, então a gente vai umas 3 vezes por ano para lá. Quando a gente volta a Porto Alegre para a qual a gente volta já não é mais aquela Porto Alegre que nós deixamos em 2001. Né? Ela não é, então não é mais a nossa cidade, não é mais a nossa Porto Alegre. Né? Então a gente sempre chega lá e agora, quanto mais velho, a gente fica mais chorão. Então é assim, não tem mais o Zé do Passaporte. Né? Então quem é de lá sabe o Zé do Passaporte, que assim, era um dos melhores lugares de X ali. Né? Agora não tem o Ratão, entendeu? Então não tem um monte de coisa, a gente só lamenta, né? Só sobrou o Barranco. O dia que fechar o Barranco, acabou Porto Alegre. O Barranco é uma churrascaria tradicional lá de Porto Alegre, né? Bom, então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando a gente vai para Porto Alegre, eu me sinto deslocada lá, né? E também não por acaso as nossas famílias ainda chegaram os paulistas, né? Só que a gente volta para o outro lado. São Paulo, a gente tem essa mesma percepção em relação a São Paulo. São Paulo é a cidade que a gente adotou, né? Mas também não é uma cidade que a gente tenha essa experiência que tem de ter sido criado aqui, né? De ter essa relação, uma relação que é que você costuma ter com o seu lugar de origem, né? Então não tem também essa experiência com São Paulo. Então por isso que eu disse,
a minha experiência hoje, né, e falo por mim, é a experiência do deslocado. Né? Então, eu me sinto sempre deslocada e estou ótima nessa posição. Né? Porque, acho que também, não por acaso, eu vou escrever um livro como o Pisanis Viata. Aliás, eu menti ali no documentário, eu acho que nervosa, né, dando a entrevista, mas agora azar. Né? Eu menti dizendo que o Natanael, que é o personagem, é o único brasileiro. Na verdade, ele não é o único brasileiro, que o Bop também é brasileiro. E o senhor e a senhora Andrade também. Eu sou baita mentirosa, vai ter que gravar essa parte de novo. Pelo menos dublar, podia dublar. Né? Mas, na verdade, o que eu queria dizer, e que eu não disse, porque eu falei errado e menti, é que o Natanael é o único que está no seu lugar de origem. Né? Ele nasceu em Manaus e ele está em Manaus. Todos os outros personagens estão deslocados. Né? Estão fora dos seus lugares de origem, ou seja, os lugares onde eles nasceram, cresceram, etc. E tal. E aí, claro, não por acaso, talvez, boa parte do livro se passe num navio, que é o lugar do deslocamento por excelência. Né? Então, um navio que atravessa o próprio lugar do deslocamento. Né? Mas, então, eu acho que a minha posição hoje, eu me vejo, pelo menos, é deslocada, né? Sempre de deslocada. É como se a gente sempre fosse, de uma certa forma, estrangeiro. Né? E é curioso que agora tem em Porto Alegre. Né? Porque a Porto Alegre não é mais a Porto Alegre que eu deixei lá para trás. É uma tristeza. A gente agora começa a chorar. Você já não pertence a lugar nenhum. Não pertence a lugar nenhum. É cidadã do mundo. Né? E você vê uma São Paulo diferente hoje? Sim, a cada 6 meses. Né? Eu brinco com o Eduardo que a gente sai... Agora, por exemplo, a gente vai sair para viajar de férias, vai passar um pouco mais de um mês fora. Quando a gente voltar, está tudo mudado. Né? É impressionante. A gente deixa de ir 2 semanas na Rua Augusta, mudou tudo. Né? São Paulo é assim. Né? Ela é muito rápida. Quando a gente piscou, apareceu uma coisa nova. Né? Ali na frente de casa, por exemplo. Um dia desse não tinha nada ali na frente de casa. Agora já tem uma outra padaria, né, aberta ali. Então, São Paulo tem essa coisa de destrói e reconstrói alguma coisa no lugar. Ela está sempre mudando, sempre mudando. Né? Não tem Isso como acaba movendo... desculpa. Não, fala. Isso acaba movendo vocês a querer explorar mais? Claro, isso acaba movendo a gente a explorar mais. Aí o problema é que a gente começa a adquirir relação com esses outros bairros. Né? E aí, por exemplo... Vou dar um exemplo. É sempre de comida. Né? Depois eu comento isso. É sempre de comida. Comida era só comida. Parecia que era um programa de gastronomia, né? que eu ia fazer, porque eu só tinha referências com comida. E é uma referência de comida que eu vou dar. Por exemplo, um X que a gente gostava de comer lá na Praça Silvio Romero, por exemplo, mudaram o maldito X. Não tem mais o combo do X com as batatas fritas. Né? E o X já não é mais o mesmo. Então, ou seja, a gente também começa a reclamar, né, das mudanças nesses outros lugares, porque São Paulo não para. Né? São Paulo não para. Então, está sempre mudando, sempre uma coisa mudando a cada minuto, né? A cada semana. Você falou da comida, mas é uma referência, né, Lau? É uma referência de formato mesmo. Sabe aquele programa do Antoine Bourdain que ele passeia? Sim! E eu pensei um pouco isso, assim. Eu falei, por que é tão legal acompanhar alguém mostrando os cantinhos, comendo, e o escritor conhece sempre um lugar legal, sempre leva num... Né, que me introduziram muitos lugares interessantes e muitas cidades do Brasil foram escritores. E aí achei que... Não, e bom, aí se fosse só referência gastronômica, ia ser uma maravilha, tinha um monte de lugar para levar. E eu estou me lembrando a respeito disso, eu me lembro, não sei se vocês lembram do antigo Orkut, né, antes de todas as redes sociais. E aí tinha as comunidades do Orkut. Né? E aí eu tinha uma série de comunidades no Orkut. Aí um dia uma amiga de um amigo disse para esse amigo: tu já notou, que era gaúcha também, né? Tu já notou que a tua amiga só tem comunidade de comida? E era verdade, o meu era Bacon é Vida, né? Era só assim, só comunidade assim que eu tinha. Era só comunidade de comida, eu não tinha notado, mas ela notou. Você é taurina? Não, aquariana. Dizem que taurino gosta de comer, não tem touro em nada. Eu larguei uma vez meus dados na internet, né, porque hoje até a inteligência artificial faz mapa astral. Né? Aí ela fez o meu mapa astral, não entendi nada, mas não tinha touro. Tem Capricórnio. Quer dizer alguma coisa? Não deve ser bom.
Sempre acaba em signo, né, gente? Sempre acaba em signo, sempre acaba em signo. Se tiver mais alguma pergunta, que a gente está chegando perto do fim. Não? Verônica, queria te agradecer muito pela oportunidade e poder mostrar esse olhar que eu sentia que era um pouco... Só eu tinha esse acesso e era interessante dar para as outras pessoas, porque eu acho realmente mágico como a cabeça do escritor funciona e como é um olhar tão único para a vida na cidade, né? A cidade é o ambiente onde os personagens vivem as suas histórias, né? E, então, já agradecer ao Santiago também, porque eu sei que para vocês compartilhar algo que não está pronto, né? Naquele discurso que vocês já ensaiaram muitas vezes, é revelar um pouquinho da intimidade e poder dar essa oportunidade foi muito especial. Não, eu que agradeço. E onde que vai passar? Imagino que todo mundo esteja curioso com isso, para saber onde que a gente vê os outros episódios. A gente acabou de finalizar a montagem e Fundo Setorial do Audiovisual, só explicando um pouquinho, é um financiamento do governo, né, que a gente consegue, que realiza, quer dizer, a gente fez em 2023, está saindo agora. Vai ter exibição na TV Sete Lagoas, porque pelo Fundo Setorial sempre tem que ter uma TV, e é por isso que é um incentivo do governo para ter produção local nas TVs públicas. E depois a gente segue nessa... que aí a gente vende os direitos de exibição, que é uma maneira muito mais fácil de você conseguir exibição do que um canal que produz, né? Na era do streaming, mudou um pouco essa dinâmica, mas a gente vai fazer estreias de cada episódio, né, Santiago? A gente vai preparar uma estreia do seu, prepare. E a gente vai avisando nas redes. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez a Feira do Livro, a presença de todos. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia.